a mais uma live nesta página maravilhosa, meus amores! Como vocês estão neste início de semana? E como todo início de semana, eu gosto de vir aqui para a gente ter o nosso alta frequência para prosperar, para começar a semana se alinhando com a prosperidade. E eu não sei onde vocês estão, mas aqui em São Paulo tá frio. Não tão frio quanto no sul. O pessoal do sul já falou comigo, falou, Pérola, vocês não estão com frio. Eu falei, é diferente, vocês estão congelando aí. Então eu respeito, ponho-me no meu lugar, daqui eu só tô passando frio, aí vocês estão congelando. Mas enfim, tá tudo certo, tá tudo ótimo. E hoje, vocês sabem que eu sempre gosto de começar a semana com uma reflexão. E eu senti essa semana de mais uma vez trazer um livro. E esse é um livro especial que eu ganhei no meu aniversário de 15 anos da minha tia. E na época, esse é o Calma, do Francisco Xavier, né? Olha, o Chico tem coisas incríveis que ele escreveu. E esse foi um desses livros que ele deixou para nós. E eu ganhei esse livro na época, com 15 anos, eu não tinha maturidade para entender esse presente. Eu fui entender melhor na vida adulta. E hoje, em alguns momentos, eu vou, porque é um livro de frases, eu paro, pego, leio, porque ele é um livro para você o quê? Se manter em calma. Se manter bem com você. Porque é sobre isso. Nada acontece na adversidade interna. Tudo se resolve na calma. E eu tava lendo uma das frases ontem, eu falei, eu acho que eu vou trazer ela aqui. E por que não trazer o livro? E ele tem várias categorias, né? E qual a frase que me chamou a atenção para eu trazer para vocês aqui? Não mentalize sofrimentos suscetíveis de surgir amanhã, porque talvez jamais aconteça. Vamos de novo? Não mentalize sofrimentos suscetíveis de surgir amanhã, porque talvez jamais aconteça. E mais uma que eu vou ler para vocês. Mantenhamos a ideia clara e positiva do bem, para que a prevenção negativa não nos perturbe. Mantenhamos a ideia clara e positiva do bem, para que a prevenção negativa não nos perturbe. Essas duas frases são frases que eu achei bem interessante de refletir sobre elas. Eu falei, eu vou trazer no Alta Frequência para Prosperar, porque estas duas frases, a falta de voltar para o centro dessas duas frases é o que geralmente tira você do foco da prosperidade. Eu vou começar justamente com a questão primeira, que é não mentalize sofrimentos suscetíveis de surgir amanhã, porque talvez jamais aconteçam. A maior parte das pessoas não prosperam porque o medo do futuro. Essa frase fala justamente sobre isso. Você fica tão focado no medo do futuro, mentalizando coisas, que você está jogando toda a sua energia, o teu foco para lá, e você está trazendo medo. E você está trazendo esse medo, alimentando esse medo, mas isso não é real. Você só está criando ideias que estão te tirando do sério, estão te preocupando e não vão te levar a lugar nenhum. Então, o foco da ideia aqui é você trazer serena e fica no presente, porque é no presente onde as coisas acontecem. Quando você está com foco no que está acontecendo agora e não com medo do futuro, é fácil você prosperar no presente. E às vezes pode ser muito controverso, porque eu falo, Carol, mas como assim? Me explique mais sobre isso, no sentido de que, mas eu não tenho que idealizar o meu futuro? Eu não tenho que criar uma ideia de futuro para eu poder prosperar? Você não fala que eu tenho que visualizar, ter o meu objetivo? Sim. Mas uma coisa é você criar um planejamento, outra coisa é você se preocupar por ele. É aí que mora a diferença. Quando a gente projeta um futuro, a gente tá, eu quero viver isso. Só que geralmente, o que as pessoas fazem? Eu quero viver isso, mas e se não acontecer? E se o dinheiro não vir? E se acontecer um negócio? E se eu perder tudo? E elas ficam presas não na ideação do futuro, mas na ideação dos problemas do futuro. Ontem eu falei com uma pessoa, atendi uma pessoa, né? Geralmente eu não atendo de domingo, mas ontem foi naquelas conversas que surgem ali. E eu tava comentando com essa pessoa justamente o foco que ela tava tendo por uma questão. Ela estava tendo uma questão e eu falei para ela, olha, você está focada no problema. Você não está focada no que está dando certo nessa questão que você está vivendo. Você está focada no problema do futuro que pode acontecer se algo dessa situação mudar. Mas você não está focada no que já deu certo aqui. No que já foi, já deu certo, se resolveu.
As pessoas focam não no que está resolvido, não no que elas querem de bom, mas nos problemas que vai ter para alcançar ou para conquistar. Isso você tira toda a tua energia do foco da prosperidade, porque a prosperidade ela é alegria. Prosperidade é leveza. Quando a gente entra nessas frequências de medo, de receio, de angústia, a gente vai travando, porque é como se o caminho tivesse aberto. Existem várias formas de você conquistar aquilo ali, mas você fica focado no problema. E ao ficar focado no problema, o problema aparece. Eu vou contar uma história pessoal minha para ficar bem mais claro, de uma vez que eu co-criei um problema sem necessidade alguma. Porque é o que a gente mentaliza que a gente cria. Eu sou uma pessoa que eu estudo muito, 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 muito. Mas antigamente eu não tinha o mesmo nível financeiro que eu tenho hoje para comprar o que eu quisesse. Então hoje é muito mais fácil eu comprar cursos, eu investir nisso do que era eu fazer isso há anos atrás, sabe? Há 8, 9 anos atrás. Para eu investir num curso, muitas vezes eu precisava, às vezes, pedir ajuda para poder pagar ele e tal, porque era uma situação econômica que eu tinha que não era tão boa quanto eu tenho hoje. E eu estava muito querendo fazer uns cursos para desenvolver a minha habilidade como empreendedora, né? E só que eu não tinha dinheiro para comprar naquela época. E a pessoa que eu gostava muito de acompanhar. Oi, Mariana, tudo bem, sua linda? A pessoa que eu gostava muito de acompanhar, ela estava fazendo sorteio do curso. E eu tava doida para ganhar aquele sorteio. Eu mentalizei, eu visualizei, eu falei, eu quero isso para mim. E eu visualizei aquele de ganhar. Só que ao mesmo tempo que eu visualizei ganhar, eu visualizei problemas que poderiam acontecer para eu conseguir acessar aquele negócio. Mas e se eu ganhar? E se eu tiver problema para acessar isso? E se acontecer alguma coisa? E se não me mandarem o acesso? Ao mesmo tempo que eu estava, eu quero ganhar isso. Isso é linda. Eu quero ganhar isso. Eu estava com medo dos problemas que pudessem vir junto, mas eu estava mentalizando que eu queria ganhar. E de fato, eu ganhei. Eu fiquei muito feliz. Mas assim como eu ganhei, eu tive os problemas que eu mentalizei sobre isso. Nossa, que bom te ver. Como é que você tá, sua linda? Faz tempo que não nos vemos aqui, não nos falamos. E o que aconteceu, gente? Eu co-criei os problemas junto. Então eu tive dificuldade, eu demorei, eles não me mandaram acesso, eu demorei, a equipe demorou para me responder. Eu fiquei acho que quase um mês conversando ali, quase desistindo, totalmente frustrada, porque eu não tinha acesso. E aí, depois de um mês, eles me mandaram um acesso, eu consegui fazer o curso foi ótimo, mas eu tive um desgaste muito grande nesse caminho. Por quê? Porque foi muito difícil acessar aquilo. Mas por que foi difícil acessar aquilo? Eu criei aquela realidade. Eu criei o ganhar aquilo porque eu não tinha dinheiro naquele momento, mas eu também criei. Eu posso até ganhar, mas eu vou ter muito problema. Quando a gente pensa no problema, a gente cria o problema. A gente cria o problema. Eu tô bem sim, sua linda. Graças a Deus tá tudo bem por aqui. Depois eu quero ver se nos conversamos mais. Eu, você, Giovanni. Saudade de vocês. Gente, eu gosto desses encontros ao vivo, porque tem hora que eu vejo um pessoal que faz tempo que eu não converso, que dá uma saudade. Eu curto isso aqui. E fazia tempo que eu não fazia live, então fazia tempo que eu não tinha essa interação com vocês. E por que eu tô trazendo isso para vocês? Porque muitas vezes o que atrapalha você de prosperar é que você tá focando no que tá dando errado ou no que pode dar errado. Eu tava alinhando na minha mentoria justamente isso. A pessoa tava focando o problema. Eu falei, não, é por isso que você não tá acontecendo rápido. Alinha o pensamento para colocar no lugar certo. Gente, é muito importante. Então, quando você fica focada nos problemas que podem acontecer, eles realmente, é como se você estivesse falando, eu escolho esse problema. Eu escolho este problema. E nisso a gente tem o complemento que eu falei da segunda frase, que é mantenhamos a ideia clara e positiva do bem, para que a prevenção negativa não nos perturbe. Porque quando você tem uma ideia clara do que você quer e você fica no positivo daquela ideia, é mais fácil você se conectar com o positivo daquela ideia, não com as coisas negativas daquilo. Mas se você focar no negativo, é o negativo que vai vir com mais força. Me entenda, eu não estou falando... Oi, Terezinha, como é que você tá, sua linda? Eu não estou falando que a gente não vai ter problema. A gente vai. Só que quando a gente se conecta com as coisas positivas e para de criar os problemas mentais, a gente acessa menos problema.
Aqui, olha, a Mariana, tudo nós criamos. Exatamente, tudo nós criamos. Boa tarde, sua linda. Bom ter você aqui. E por que eu trouxe essa reflexão? São duas frases muito simples, mas que elas trazem um mundo de possibilidades e um mundo de travamento se você ficar na polaridade contrária. Que é, se você ficar focando em problema, é o problema que vai acontecer, gente. Não tem. Lembra que eu falei que o universo é matemático? 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 é 2. Se você ficar focando em problema, é problema que você vai criar. Se você focar em prosperidade e se alinhar verdadeiramente com isso, é prosperidade que você vai criar. Ai, Perola, parece muito fácil você falando. Se fosse totalmente fácil, todo mundo faria. Porque o que acontece? Ele é simples, mas não é necessariamente fácil. Por quê? É simples, porque, como eu falei, é você se manter no positivo. É simples isso. A lógica é completamente simples. Agora, não é fácil. Por quê? Você tem que estar disposto a se alinhar. Você tem que estar disposto a desagradar. Você tem que estar disposto a focar em outra coisa que talvez não faça sentido para as pessoas ao seu redor, para que você possa prosperar. Você pode ter que se afastar das pessoas para se manter positivo, porque você só anda com gente que reclama. Então, é muito simples, mas não é fácil porque você está disposto a fazer as escolhas para viver a vida que você quer viver, para ter a prosperidade, porque prosperidade é sobre isso. Fiz um post hoje que o pessoal até estava comentando que reflexão bacana, que eu fiz a seguinte pergunta. Você que foi levada a vida inteira, que cresceu acreditando que era só você ser boa e estudar muito, e estudar numa boa faculdade, que você ia prosperar, como é que tá a tua vida hoje? Você tá satisfeito com os resultados que você tem? E eu contei nesse post justamente que eu fiz faculdade. Gente, eu sou formada na USP, para quem não sabe. Eu fiz letras português e japonês, que era o meu sonho desde adolescente. Uma faculdade, uma das melhores universidades que temos no Brasil, na América Latina, conhecida mundialmente. Eu me formei lá, eu fui anos de dedicação para entrar e finalizar. Eu tenho um livro publicado dentro de um dos projetos da USP. Eu tenho um livro lá dentro, um livro em coautoria. E quando chegou no final da minha faculdade, eu acabei perdida, porque não fazia mais sentido a carreira acadêmica que eu queria construir. E qual é a questão que eu quero trazer para vocês? Quando algo não faz mais sentido, o que eu fiz? Eu tentei continuar insistindo naquilo. Não era mais para mim, não conectava mais, mas eu continuei insistindo. Só que não fazia sentido, mas era lógico, era racional, é o que todo mundo fala que vai dar certo. Até que chegou uma hora que eu falei, não vai dar certo. Eu tenho que romper com isso. Só que quando eu rompo com isso, eu não tinha um plano B, gente. Aquilo era a vida que eu tinha criado para mim desde a minha adolescência. Eu tinha criado para ter uma carreira acadêmica. Eu me estruturei, eu estudei, eu fiz tudo para ter uma carreira acadêmica. E quando chegou no passo para eu realmente adentrar, não fazia mais sentido para mim. E as pessoas falam, Pérola, cadê o teu mestrado? Você se dedicou tanto. As pessoas me encontravam e perguntavam, Pérola, cadê o teu mestrado? Você se dedicou tanto, você fez tanto, você viveu aqui nessa faculdade. Por que não vai? E por que não foi? Porque não fazia mais sentido. Eu ia amar continuar estudando. Porque eu amo estudar. Mas a carreira não fazia mais sentido. E aí vem os pensamentos negativos. E aí vem a sabotagem. E aí você vai se afundando. Porque tudo que você veio que falaram pra você era uma mentira. E era uma mentira. Nada garante que você vai fazer uma faculdade, você vai ser uma pessoa boa e você vai prosperar. O que garante que você vai prosperar é o foco que você tem, tá alinhado com quem você verdadeiramente é, com a missão de vida que você tem. Aquilo não é a minha missão de vida, aquilo não sou eu. Então a prosperidade não vinha. A partir do momento que eu fui me entender quem eu sou e entender o que é positivo para mim e não para o mundo, por isso que eu mantenho a positividade, mas o que é bom para você? O que é bom para você não é bom para sua mãe. Se dependesse dos meus pais, eu tinha prestado um concurso público, eu estava trabalhando como servidora pública. Mas isso não sou eu, então eu virei empreendedora. Por desespero dos meus pais em alguns momentos. Mas por que eu estou compartilhando isso com vocês? Onde está o foco da tua mentalidade?
E muitas vezes vocês estão tentando buscar esse foco do positivo em algo completamente racional. Quando eu falo positivo, é algo que faça sentido para você prosperar, tá? Vocês estão colocando isso em algo completamente racional e às vezes não é racional. É simplesmente a fé que vai te sustentar no caminho. Continuando essa história que eu estava contando, como é que vocês acham que eu me tornei terapeuta holística e mentora de espiritualidade? Você acha que foi fácil fazer isso aqui? Negativo, foi muito difícil. Eu vim de uma carreira acadêmica, de uma pessoa que estava se formando para entrar na academia. Quem estudou, quem já fez parte de uma universidade sabe que o quê? Tudo tem que ser muito bem documentado, tudo tem que ser muito bem pautado, tudo tem que ter referência bibliográfica. Você não cria nada, não existe achismo, não existe intuição, existe você se pautar numa pesquisa de outra pessoa para que você comprove que você está certo. E aí eu vim parar no mundo das energias, onde eu tenho que entender, ler aquilo ali, entender o que aquela energia me diz, mesmo que não seja racional. Eu tenho que desvendar um outro mundo. Então, pensa como é que foi para mim isso. Não foi. Eu desisti de uma carreira acadêmica para virar uma terapeuta holística. Para pensar na loucura que é isso. Eu desisti de uma carreira acadêmica na Universidade de São Paulo e eu me tornei uma terapeuta holística. Se você pega essa frase, parece papo de maluco. E por que eu tô aqui? Porque é quem eu sou. Não que a Universidade de São Paulo não seja importante para mim, é um dos maiores sonhos realizados na minha vida, foi um período da minha vida incrível. Eu tenho o maior orgulho de ter passado, de ter me formado e de ter verdadeiramente construído ali muita coisa boa, amizades que eu vou levar para a vida inteira e muito conhecimento. Mas não é quem eu sou para viver uma vida acadêmica. Eu nasci para trabalhar com energias. Só que até eu entender, aceitar quem eu sou e manter a mente positiva de que esse caminho ia dar certo para mim, demorou. Mas a partir do momento que eu aceitei que sim, eu sou assim, é isso que eu vim fazer e vai dar certo, e eu me programei internamente e alinhei as minhas atitudes para isso, eu comecei a prosperar como eu nunca tinha prosperado até aqui. Por quê? Porque eu estou sendo fiel a mim, exatamente a sua verdadeira essência. Eu estou sendo fiel à minha verdadeira essência. E toda vez que eu tentei ir contra a minha essência e que eu caía nos pensamentos negativos, as coisas negativas vinham. E quando eu me permitia verdadeiramente fluir com a minha essência e me permitir aceitar ganhar dinheiro, o dinheiro veio. Por isso que não é a preocupação, não é que você não vai idealizar o futuro, você precisa ter uma rota de futuro, senão você não sabe para onde você está indo. Mas você não pode ter medo dele, você não pode ter ideações negativas sobre ele, porque senão vai ser uma profecia autorrealizável. Quando a gente fala de frequência para prosperar, é sobre isso, vai cocriar o que você quer viver, não o que você teme. Porque se você quer, por exemplo, vamos lá, as pessoas me procuram muito para ganhar dinheiro. Vamos supor que a sua meta seja ganhar 20 mil reais por mês. Tem pessoas que me procuram para isso. Só que se você ficar pensando em todos os problemas que vai acontecer, por exemplo, a cliente não vai me pagar, eu vou passar vergonha, eu vou ser julgada, as pessoas... Se você focar nisso, é isso que vai acontecer nesse caminho. Mesmo que você ganhe esse dinheiro, vai ser muito difícil porque é isso que vai acontecer. Agora, se você focar em que as coisas vão dar certo, em que você vai conseguir estruturar, em que o dinheiro vai vir, não é que você não vai ter problema, mas você vai lidar com isso com mais leveza e mesmo que os problemas venham, e eles vão vir, você vai conseguir lidar com isso de uma forma completamente diferente do que você lidaria se você tivesse com a mente focada em problema. Por isso que é a ideação positiva. Quando a gente fala sobre isso, a gente fala o seguinte, o mundo, como eu falei, o universo é matemático, 1 mais 1 é 2. Então, o que você gera dentro de você é como se você estivesse gerando para o universo um ticket do que você vai comprar. Então, é como se você tivesse o seguinte, você estivesse gerando com seu pensamento o dinheiro do que você vai pegar ali na frente. Então, vamos supor que você seja a pessoa que acredita que você vai viajar o mundo, que vai dar tudo certo, que vai ser incrível. E você não tá nem focando no dinheiro, mas você tá focando nessa infinita possibilidade de você viajar e que você acredita que vai dar tudo certo. E
coisas vão começar a acontecer para te ajudar nesse processo, porque você focou em eu quero viajar. Eu conheço pessoas, a minha mentora, um dos meus mentores, estava falando justamente sobre isso. O sonho dela era viajar muito, mas ela não tinha condição. Só que o que aconteceu? Ela se alinhou, ela acreditou que ela ia viver isso. E ela acabou criando, se conectando com uma carreira que também era o sonho dela, que propiciou ela a viajar o Brasil inteiro. A carreira dela propiciou isso. Agora, ela pensou que a carreira dela ia fazer ela viajar o Brasil inteiro? Não. Mas, ao ela querer viver aquela vida de viajar e ela acreditar que ela ia viver independente do que acontecesse, ela viajou. Porque não é sobre o dinheiro que você tem, é sobre o foco que você tem. Quando você tem uma mentalidade próspera, o dinheiro vem. É isso que as pessoas não entendem. Não é fazer dinheiro para depois viver, é alinhar o que você quer viver dentro de você para o dinheiro poder vir. Parece uma loucura, mas é assim que o universo funciona. Você só recebe o que você está aberto a receber. Você não consegue receber mais do que isso. E você pode até falar, mas Pérola, porque às vezes eu consigo alcançar um alto valor, mas eu não consigo sustentar isso. Porque eu atendo pessoas, eu entendo empreendedores que falam, Pérola, às vezes eu ganho bem, mas está oscilando. Porque você se abriu para ganhar, mas você não se abriu para sustentar. São mecanismos diferentes. Para prosperar, você tem que entender que uma coisa é você acessar uma realidade, outra coisa é você sustentar ela. Você pode ganhar quanto for. Agora, você tá programado internamente para continuar ganhando esse valor alto? Porque às vezes você se programa. Eu falo porque eu já passei por isso, tá? Tudo que eu falo eu já vivi. Eu já tinha me programado para ganhar um valor muito alto para mim na época. E depois eu demorei muito tempo para destravar isso. Por quê? Porque eu tinha me programado para ganhar, eu não tinha me programado para sustentar aquilo na minha vida. É diferente, porque sustentar um valor alto na sua vida é uma mudança de pensamento, é uma mudança de emoção, uma mudança de crença, é uma mudança de como você gera com uma realidade. Porque, gente, vou falar o seguinte para você: você vai ter responsabilidades financeiras, coisas diferentes se você ganha 5 mil, se você ganha 10 mil. É uma forma diferente de lidar com dinheiro e lidar com a vida. E se você tá tentando manter 10 mil com uma cabeça de 5 mil, não vai sustentar. Você tem que criar uma cabeça de quem faz 10 mil e sustenta. Assim como 20 é a mesma coisa. Você não vai sustentar 20 mil por mês com uma cabeça de 10 mil por mês. Então, é progressivo. Para você ir ganhando mais, você tem que reprogramar a tua mente e as suas atitudes para quem ganha mais. A Pérola que ganhava 5 mil... Entende? Não sustenta o que eu ganho hoje. E é isso que a gente tem que falar sobre isso. Porque é outra mentalidade. É outra estrutura de vida. E se você quer continuar pensando da mesma forma, você não vai prosperar. Porque prosperar exige uma mudança de cognição, exige uma mudança emocional, exige uma mudança comportamental. Quem me acompanha aqui há muitos anos, porque eu comecei essa página não como mentor e terapeuta, eu comecei essa página vendendo acessórios. Ainda faço. Esse, inclusive, é um dos acessórios da Pérola Bittencourt Acessórios. Eu ainda trabalho com acessórios, mas menos do que eu trabalho hoje com as mentorias e as terapias. Mas quem acompanhou sabe que eu sou completamente diferente da Pérola que começou há mais de 10 anos atrás na internet. Por quê? Porque aquela Pérola não sustenta o nível financeiro que eu tenho hoje. Não sustenta. O comportamento, a mentalidade, o emocional não sustenta. Aquela Pérola não vai sustentar. Eu pensava muito negativo, eu pensava que tudo ia dar errado, eu achava que eu tinha que fazer muito esforço para ganhar dinheiro, e eu achava que se eu não fizesse esforço para ganhar dinheiro, eu não merecia ganhar e eu ia perder tudo. Tá se reconhecendo aí em alguma das coisas? Se você se reconheceu em algum dos itens que eu passei, é por isso que a tua prosperidade não tá onde você merece que ela esteja. Porque tem que mudar a mentalidade e sustentar isso. E para fazer isso, o primeiro passo é começar pela tua mente, o foco da tua mente. Primeiro, se você tá com uma ideia do futuro que você quer viver, este futuro não pode estar focado no problema do futuro, tem que estar focado no objetivo realizado. Então, se você quer começar essa semana prosperando, qual o objetivo que você tem? E ponto.
Não é, ai, isso vai dar problema, como é que, ai, vai dar problema para eu fazer isso. Não é sobre o problema, é sobre o objetivo. Foca no objetivo. Toda vez que você tiver um objetivo, que você for focar no problema, é o problema que você vai acabar trazendo para tua vida. É o problema. Você tem que entender que você tem que focar na solução. Se você focar no problema, você cria problema. Se você focar na solução, você cria solução. É conta matemática. Toda vez que você for idealizar o seu futuro, pensa, essa conta vai me levar para qual resultado? Este pensamento vai me produzir qual resultado? Porque quando a gente começa a alinhar isso, fica mais fácil a gente começar a falar, opa, pera, esse pensamento aqui não vai me levar para onde eu quero. Ele vai me botar para trás, ou ele vai me prender no chão. Então, qual pensamento eu devo ter para me conectar com o que eu quero viver? Essa tem que ser a tua pergunta. Qual pensamento eu tenho que ter para ter a realidade que eu quero viver? Quando a gente se faz esta pergunta e a gente começa a produzir o pensamento certo, já é mais do que meio caminho andado para começar a se conectar com a prosperidade. Porque a prosperidade, ela é alinhamento. Eu insisto com vocês isso porque não existe outro caminho. Prosperidade não é sorte. As pessoas pensam que sorte, porque você teve sorte. Caramba, eu tive sorte! Que legal! Então a sorte precisa de muito estudo. A sorte precisa de muito tapa na cara da vida. A sorte precisa de muito alinhamento energético, de muito alinhamento mental, de muito baixar a bola do meu ego, para eu ver a vida como ela é e não como eu quero que ela seja, de muito respeito ao próximo, de respeitar as pessoas como elas são e não como eu gostaria que elas fossem, de dar limites para mim, dar limite para os outros, e você chama isso de sorte? Caramba! A sua ideia e a minha de sorte são diferentes. Sorte também é alinhamento. As pessoas não entendem isso. Sorte não é dádiva divina. Sorte é um alinhamento energético. Inclusive, tem uma das questões, quando eu vou analisar a prosperidade das pessoas, um dos itens que eu tenho é falta de sorte. Para entender que se tem falta de sorte é porque tem uma falta de alinhamento profundo com o fluxo da prosperidade. É a pessoa que está alinhada com o problema. Falta de sorte é a pessoa que está alinhada com o problema. E tem, mas pera, sim, você que entende um pouco mais, sim, podem ter vários motivos por conta dessa falta de alinhamento. Pode ter interferências no campo desta pessoa? Sim, pode. Mas se essa interferência existe, é porque existe uma interferência interna primeiro. Entenda. Se existem coisas no teu externo que estão atrapalhando a tua vida, de que ordem que seja, existiu um desalinhamento interno que permitiu que esse desalinhamento externo conectasse. Nada de graça, tudo é matemática. Gente, tudo é matemático e tudo mesmo. A espiritualidade também é matemática. Porque só acessa o teu campo o que deu brecha para entrar. Se não tem brecha para entrar, não entra. Isso é real. Se você não deu brecha para entrar, não entra. Se deu brecha para entrar, mesmo que seja mínima, vai entrar. Por quê? Qual a configuração que você tem? Mental, emocional, espiritual? Qual a configuração que você tem? As pessoas falam, por exemplo, né, o corpo fechado. O que é o corpo fechado? É alguém que fechou o campo energético para que não seja atacado. Vamos colocar isso de uma forma simples. É isso que é o corpo fechado. Agora, quem realmente sustenta um campo que blinda, não vai ser atingido. Só que, para isso acontecer, você tem que acreditar primeiro. Eu fiz uma live, Giovanni, não sei se vocês lembram dele, faz um tempo que a gente não faz live junto, tem até que ver se a gente faz um parceiraço meu. A gente fazia muitas lives sobre proteção energética. E em um dos casos, ele trouxe um caso pessoal dele, falando justamente de pessoas que chegavam e falavam, fulano tá fazendo um trabalho para te atrapalhar. Eu sei, eu vi. Ele falou, e daí? Ele pode fazer o que quiser, não vai chegar em mim. Por quê? Porque eu me protejo, eu acredito na minha proteção, eu sei que eu tô protegido, eu faço o que eu tenho que fazer, então não vai chegar. E não chegou. Por quê? Ele fechou o campo.
Vocês entendem? Tudo que acontece na nossa vida teve uma permissão ou uma abertura nossa. E tudo começa o quê? Com a mente. Tudo começa com a mente. Aonde é que a tua mente está focada? Ela está focada no problema ou ela está focada na solução? Quando você foca na prosperidade, por que todo mundo fala das frases poderosas? Elas funcionam, só que elas funcionam desde que você alinhe o resto. A mentalidade e a fala, ela é um passo para se alinhar. Muito importante, tá? Um passo muito importante. Mas se você só ficar pensando, eu sou rica, você não vai ser. É qual alinhamento que você fez para pensar e falar? O que foi feito? Os passos para se alinhar. Porque existem passos. Existe uma sequência cronológica aí. Existe um método para isso. Eu sei, eu fiz. Mas a questão é, se você não começar... Oi, Ilana, sua linda! Saudade! Se você não começar trabalhando a tua mente para prosperar, conectar com o que você verdadeiramente quer e não com os problemas da vida, você não vai sair do lugar. Muita gente não sai do lugar porque está focado no problema, no que teme, não no que quer viver. Tem umas coisas que eu falo que eu sei que você fala, Carol, mas isso é óbvio. Ok, mas você fez? Pensamento positivo, você vai falar, nossa, oi, sua linda, saudade de conversar com você. Pensamento positivo, você vai falar, Pérola, todo mundo fala isso. Ok. E você ainda não aprendeu. Você precisa aqui me ouvir. Não é porque você não sabe, é porque você não sabe como você traz isso na tua vida. Gente, vamos ser sinceros, eu só atraio mulheres muitíssimo inteligentes. Eu atraio mulheres que estudam muito. Se você tá aqui, você é uma mulher que você se dedica, você estuda, você tem muito conhecimento. Provavelmente você já fez, sei lá, quantos cursos com relação ao que eu tô falando. Mas por que você não tem o resultado que você gostaria? Você não consegue aplicar isso na tua vida. Você não consegue sustentar, você não sabe como fazer. E tá tudo bem. Eu sei, eu também já estive no teu lugar. Porque, como eu falei, eu estudo muito. Não é porque eu não faço mais faculdade que eu deixei de estudar. Eu estudo diariamente. Só que o meu foco de estudo hoje é outro. Eu só mudei o foco, eu não mudei a intensidade. Eu só mudei o foco do meu estudo. Então eu atraio mulheres que se dedicam demais. O problema é, estudar, ter conhecimento não garante que você terá resultados. Por quê? Estudar e aplicar são coisas diferentes. Ó, eu falei essa frase ontem, pode fazer o que quiser, não vai pegar em mim. É sobre isso. Se você fala essa frase, mas mais do que falar, você acredita nela? Se você acredita nela e você tem atitudes diárias que sustentam esta proteção, vai funcionar. Agora, só falar por falar, não funciona. Concordo plenamente com a tua fala. Ai, valeu. Porque, gente, é sobre isso. Vocês têm que entender uma coisa. Prosperidade é alinhamento. Não tem outra coisa, não tem outra saída. E se você é uma pessoa que estuda muito e você ainda não tem a prosperidade que você merece, é porque você não soube alinhar os outros passos para poder a prosperidade vir, porque não é só acreditar, tem um alinhamento a ser feito. Um alinhamento que abra o fluxo da prosperidade. Tem um alinhamento mental, emocional, comportamental e espiritual. E às vezes você está pecando em um deles. Por exemplo, às vezes o teu alinhamento mental até que tá certo. Mas e o teu alinhamento emocional? E o teu alinhamento espiritual? E o teu comportamental? É como uma roda. Se a roda estiver quebrada, eu pensei numa roda de madeira, eu fui muito longe, vamos pensar no pneu. Você pega um pneu que ele tá incrível, ele vai rodar o carro, que é uma beleza. Agora, se esse pneu furar, ele vai começar a atrapalhar o movimento desse carro. Quem tá dirigindo já sabe, o pneu tá murcho, não tá legal a performance do carro. E quanto mais, se não trocar esse pneu, pior vai ser a performance do carro. Ele não necessariamente vai parar de andar, mas vai ficar mais difícil a condução dele. A prosperidade é sobre isso. Não é que necessariamente seu dinheiro vai travar de uma vez, mas vai ficar mais difícil você viver quando você não equilibra os pilares. Que bom que você acredita muito, porque é sobre isso. Acreditar é o primeiro passo. Se você acredita, é o primeiro passo. Por quê?
O que distingue uma pessoa de sucesso e uma pessoa de fracasso, primeiramente, é porque ela acredita que ela consegue. Independente do que aconteça. Você pode ver, as pessoas de sucesso, principalmente as pessoas que começaram do nada, começaram com uma vida muito difícil, muito pobre, o que, que elas sempre falam? Eu acreditava que eu podia. Eu sabia que eu ia conseguir. Não tinha outra opção, não tinha outra. Era isso e eu fui até o fim. Por quê? O acreditar, o pensamento no que você quer, é isso que forma a tua vida. É isso que vocês precisam entender. Então eu quero começar essa semana trazendo esta reflexão para você. Aonde é que está o teu foco? Você está focando no positivo ou no negativo? Você está focando nas coisas que estão acontecendo ou no medo do que pode acontecer? Cuidado! A tua mente ela é muito mais poderosa do que você pode sequer imaginar. Ela é um poder absoluto. E o que você foca é o que vai acontecer na tua vida. O que você foca é o que você está criando. Então você está criando riqueza, você está focando em riqueza ou você está focando em pobreza? Você está focando em riqueza ou você está focando em pobreza? Você está focando em conquista ou você está focando em fracasso? Na minha linha de prosperidade, no meu diagnóstico, uma das coisas que tem, que fica muito claro, um foco principal, é a programação de fracasso. Tem pessoas que elas estão programadas internamente para fracassar. E enquanto essa programação não for refeita, enquanto essa programação não for mudada para o sucesso, para que eu possa, eu consiga, eu sustento, a prosperidade não vai vir da forma que você merece. Se você não acreditar, eu posso, eu consigo, eu sustento. E é isso, meus amores. Eu quero começar essa semana assim. Eu vou ler as frases que eu iniciei. São as frases do livro Calma, do Chico Xavier. Vamos lá. Mantenhamos a ideia clara e positiva do bem para que a prevenção negativa não nos perturbe. Não mentalize sofrimentos suscetíveis de surgir amanhã, porque talvez jamais aconteça. É sobre isso. O teu foco está no bem? O teu foco está na solução? Se não está, tá na hora de mudar isso. E se você precisa de ajuda para entender como é que você começa a se alinhar com a prosperidade, escreve eu quero aqui abaixo. Agenda sua sessão diagnóstica, que eu te dou um passo para você começar a se alinhar com a prosperidade que você merece viver, tá? A sessão diagnóstica ela é gratuita, eu abro uma média de 3 vagas por semana, né, por conta da minha agenda. Então, se você quer, escreve eu quero aqui abaixo, ou dependendo de onde você estiver vendo esse vídeo, vai no box de informação e clica no link do formulário, tá? Porque tem um formulário direitinho para eu entender o teu caso e te agendar, tá bom? Um beijo, meus amores, foi um prazer ter vocês aqui hoje. Tchau, tchau.